Abramos a palavra do nosso Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Meus irmãos, a leitura dessa parte das Escrituras, nós iremos até o capítulo 2, versículo 5. É o único assunto, por parte do apóstolo Paulo, mas eu farei a exposição até o versículo 29 do capítulo 1, o que fica do versículo 1, do 2 até o 5, será uma segunda mensagem sobre o mesmo assunto. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus, Colossenses capítulo 1, do versículo 24 ao 5 do 2. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra santa e inspirada do nosso Deus. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: o trabalho efetivo de um servo de Cristo. Esse é o tema da mensagem de hoje, o trabalho efetivo de um servo de Cristo. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor e louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, servindo e adorando ao Senhor. Ó Deus, carecemos da Tua presença, da Tua iluminação, da Tua graça operando em nós. O que somos sem Ti, ó Deus? Se o Senhor não operar, se o Senhor não agir, se o Senhor não fazer a Tua vontade e operar por meio do Espírito Santo do Senhor, inútil será tudo o que realizamos nesse culto. Nós precisamos, ó Deus, da Tua iluminação e da operação do Teu Espírito no nosso coração, Pai, para sermos mais parecidos com Cristo, para sermos mais semelhantes ao Teu Filho. Queremos trabalhar efetivamente na Tua causa, queremos trabalhar com dedicação, com diligência, para que o nome de Cristo seja glorificado neste lugar.
para que a tua obra seja expandida, o teu reino seja expandido neste lugar. Abençoa esta igreja e abençoa esse momento, nesse instante, quando a tua palavra acabou de ser lida e será agora explicada e aplicada ao nosso coração. Por isso, Deus, opera no pregador, mas opera também nos ouvintes. Que a mesma disposição que o Senhor colocou no meu coração para se dedicar e se debruçar no preparo da exposição da tua palavra, que tu coloques também no coração da tua igreja para receber do Senhor o que tu tens para lhe entregar. Ó Deus, por isso opera em nós e ajuda-nos, pois carecemos inteiramente do Senhor, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, não são poucas as vezes que o nosso coração se sente desanimado, cansado. Por vezes nós queremos trégua, por vezes nós queremos descanso, nós queremos uma espécie de férias espiritual, queremos nos distanciar um pouquinho do trabalho, porque é tudo muito cansativo, a rotina da semana, as atividades da igreja, por vezes, esgotam as nossas forças e nós queremos o afastamento. Não são poucos pastores que se sentem afadigados, cansados, desanimados com o ministério, que querem parar, que querem desistir, pastores que estão extremamente cansados e de alguma forma pretendem deixar o ministério, ou pelo menos pegar um tempo para descanso. Não que o descanso seja errado, eu confesso que muitas vezes nós almejamos umas férias, não é verdade? Nós queremos descansar, mas tem gente que se sente cansado para tudo, e tudo o que é feito para a igreja e na igreja se torna cansativo. Deixa eu falar uma coisa desde já para você: esta igreja não vai crescer se você não trabalhar incansavelmente nela e por ela. Essa igreja não vai chegar ao ponto que nós chegamos ontem, uma igreja linda, repleta, a frente cheia, a nave cheia, o mezanino cheio. Nada disso vai acontecer se você não trabalhar incansavelmente para Cristo. Nós precisamos de trabalhadores efetivos, diligentes e dedicados. O cansaço vai bater, o desânimo às vezes vai chegar, mas você precisa trabalhar, e você precisa trabalhar com afinco, resistindo todo desgaste e todo cansaço. Não existe trégua, meus irmãos, não existe descanso na obra de Cristo. Ele não descansou, seus servos não descansaram. O trabalho é incansável, você precisa trabalhar. Portanto, como trabalhar efetivamente na obra de Cristo? Como você e eu podemos trabalhar diligentemente nesta causa, nesta seara tão bendita e tão preciosa? Como trabalhar efetivamente? Em primeiro lugar, alegrando-se contentamente no trabalho de Cristo. Alegre-se no trabalho do Senhor. Não se renda às lutas, aos desafios e ao próprio cansaço. Trabalhe efetivamente, porque só assim virá o crescimento da obra do Senhor. Qual é o espírito do ministério do apóstolo Paulo? Qual é o espírito? O espírito do seu ministério é alegria. O apóstolo Paulo, ele não está alegre porque ele é uma espécie de masoquista, alguém que tem prazer no sofrimento. Não é isso. Veja que o versículo 24 começa: agora
e o agora aqui não é apenas uma transição que ele está fazendo do seu assunto anterior, mas é uma convocação para que a igreja pare e raciocine. Vocês devem se lembrar da minha alegria nos meus sofrimentos. Quais sofrimentos? Ele estava preso, ele estava encarcerado, estava em Roma, preso por causa do evangelho do Senhor. A missão que ele tinha, a incumbência de levar o evangelho de Cristo aos gentios, ele está preso, e ele está dizendo que ele se regozija nesta verdade, porque o seu regozijo não é meramente por causa do sofrimento em si, mas o que todo o seu ministério, a natureza do seu ofício redundou em sofrimento por causa da igreja do Senhor. O espírito do ministério de Paulo é alegria, ele está feliz, ele está contente com o que ele tem a fazer. Veja, ele poderia estar aqui murmurando, ele poderia solicitar a atenção da igreja e falar assim: olha, vocês prestem atenção no que eu tenho para falar para vocês, porque tem sido muito custoso esse trabalho, tudo isso me redundou numa prisão, então eu estou preso aqui, sou o pastor de vocês, porque sou apóstolo, apesar de não conhecer, mas indiretamente esta igreja é fruto do meu trabalho por intermédio de Epáfras, portanto, ouçam-me. Ele poderia falar assim, de forma mais ríspida, mais reclamona, mas ele não está fazendo isso. O apóstolo Paulo está deixando claro que ele se sente satisfeito no seu trabalho, ele se sente satisfeito na sua condição e na circunstância que ele está vivendo, porque ele sabe que tudo isso é fruto do seu trabalho no Senhor Jesus Cristo, é fruto da sua missão, é fruto da sua obra ministerial. Eu me alegro. Vejam, irmãos, que a gente poderia perguntar assim: mas deveria haver alegria de fato no coração de Paulo, estando preso? Nós deveríamos nos alegrar quando, por vezes, o nosso trabalho é tão pesado, é tão custoso, é tão cheio de desafios. Nós deveríamos nos alegrar? Sim, meus irmãos, nós precisamos nos alegrar, porque o nosso trabalho é para o Senhor, o nosso trabalho é para a glória do Senhor. Como falei, muitas pessoas no ministério estão hesitantes, estão zangadas, elas estão relutantes, amargas, ressentidas. Muitas pessoas estão como Jonas, outros estão desanimados e solitários, desanimados como Jeremias. Mas Paulo nos dá aqui o espírito correto do ministério, seja pastoral, seja no seu caso como membro desta igreja, com uma missão e uma tarefa. O espírito é alegria, contentamento, satisfação na obra do Senhor. O apóstolo Paulo fala uma coisa aqui que é bem interessante, não é fácil de se entender. Ele fala, ainda no versículo 24, ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, por vocês, pela igreja, não só pela igreja de Colossos, uma igreja local, mas a igreja enquanto uma igreja gentia, pelos gentios, pelos judeus, que agora não existe mais barreiras. O povo de Deus é um povo só, judeus e gentios. Ele se alegra nos seus sofrimentos por essas pessoas, e ele diz: e preencho o que resta das aflições de Cristo em minha carne. Veja, é difícil entender isso aqui, porque a obra de Cristo é completa, o que Jesus Cristo realizou é suficiente. Nós já vimos nesta carta que aquilo que Cristo fez é superior a qualquer coisa, ele é supremo. Vimos na mensagem passada que Cristo, ele é supremo sobre a criação, porque ele é o criador de todas as coisas. E vimos também que Cristo, além de ser o criador de todas as coisas, e não só o criador, mas o sustentador de tudo e de todos, ele também é aquele que redime todas as coisas.
ele restaura todas as coisas. Sua criação bela e perfeita foi arruinada por causa do pecado humano, mas ele, o próprio Cristo, é quem reorganizou tudo com a sua obra suficiente na cruz. Pela redenção, ele restaurou todas as coisas. Não só a sua criação, mas a sua igreja foi redimida. Essa igreja dos Colossenses, ela foi redimida e perdoada no sangue de Cristo. E por causa disso, o apóstolo Paulo se tornou ministro de Deus, como ele termina no finalzinho aí do versículo 23. Ele é ministro de Cristo para anunciar esse Cristo suficiente, esse Cristo que é supremo sobre a criação, supremo sobre a redenção. Lá no capítulo 2, no versículo 14, ele diz que a obra de Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra de Cristo é triunfante, é suprema, é suficiente, é eficiente. Portanto, Paulo não pode estar dizendo que o seu sofrimento aqui está relacionado com o sofrimento expiatório de Cristo, porque ele é perfeito, ele é suficiente. Mas o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é em relação ao sofrimento histórico do Senhor. Ele assumiu o nosso lugar, ele se encarnou, ele veio, ele habitou entre nós, ele cumpriu plena e cabalmente a sua obra, mas ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e agora o seu evangelho não mais está restrito a uma nação específica, mas ele é pregado a todo homem. Todo homem ouve desse evangelho. E assim como Cristo é singular na sua obra redentora, os apóstolos também deveriam sofrer por causa de Cristo, para que o evangelho fosse expandido entre os gentios. É a nossa união com Cristo que nos faz sofrer. O nosso Cristo não está aqui entre nós, fisicamente. Ele está sentado à direita de Deus nas alturas, e o sofrimento, ele continua sendo odiado, o seu nome continua sendo perseguido. Lembra quando ele aparece para Paulo na estrada para Damasco? Ele não fala assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Ele não fala assim. Ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição à igreja de Cristo é perseguição a Cristo, ao nome dele. Por que a sua igreja é perseguida e odiada? Porque Cristo é odiado. Portanto, Paulo está deixando claro que as setas que são dirigidas para Cristo, elas afetam especialmente o corpo dele, a igreja dele. É por esta razão, então, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele preenche no seu próprio corpo os sofrimentos de Cristo. É por causa da nossa união com Cristo. Você vai sofrer de alguma forma, vai ser rechaçado, vai ser por vezes odiado, no seu trabalho, na sua família, entre os seus amigos, e você vai sofrer isso porque você é parte do corpo de Cristo, não porque você é uma pessoa em si digna de alguma coisa, mas porque Deus tornou você digno em Cristo, dando-lhe uma herança, ele transportou você das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio da redenção de seu Filho Jesus Cristo, o Supremo Senhor, que continua sendo odiado por muitos. Entretanto, esse ódio, ele é respingado exatamente na igreja dele, porque esta igreja está unida espiritualmente ao próprio Cristo. Mas Paulo olha para toda esta realidade e ele diz: eu me alegro nisso, eu me contento com isso, porque ele tem a consciência que está a serviço do corpo de Cristo. Ele diz aí no finalzinho do versículo 24, a favor do seu corpo, que é a igreja. Seu sofrimento é sofrimento por causa da igreja de Cristo.
Portanto, como nos avaliamos aqui, quando lemos esta passagem? Quantas vezes, meus irmãos, para nós, o trabalho parece pesado demais, enfadonho demais, sentimos-nos cansados, desanimados, simplesmente pelo fato de virmos à igreja, simplesmente pelo fato de separarmos o dia do Senhor para o serviço do Senhor. Eu sei que a sua rotina muitas vezes é brutal nessa cidade, mas você só vai ter satisfação verdadeira na presença de Cristo. Eu tenho dito para alguns colegas que o pastor só é feliz e satisfeito quando ele está aqui, no púlpito, comunicando a mensagem de Cristo. O pastor só é feliz quando ele está aqui. A nossa felicidade verdadeira, o contentamento do ministro, o espírito do ministro de Cristo, de um servo de Cristo, está quando ele cumpre a sua missão. Ele pode ter vários diplomas, ele pode ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, mas se ele não tiver sucesso aqui, se ele não tiver tempo e dedicação para isso, ele não será feliz. O ministro só é feliz atrás de um púlpito, pastoreando o rebanho de Cristo, porque ele foi chamado para isso. Mas é a mesma coisa para você. Se você foi redimido em Cristo, lavado no sangue dele, você só terá satisfação no que você realizar para ele e na igreja dele. Para ele e na igreja dele. Você pode ter muitas conquistas aí fora, mas veja, você será muito infeliz se os seus filhos não permanecerem na igreja, se seus filhos não seguirem o discipulado cristão, se a sua esposa ou se seu esposo não estiver aqui. Quantas mulheres casadas com homens ímpios são infelizes porque os esposos não estão aqui? Porque é na igreja, é no ambiente do nosso trabalho, da nossa comunhão e da nossa adoração ao Senhor, que o nosso coração mais se sente feliz. Se eu não tiver prazer aqui, meus irmãos, o resto não tem sentido. Aqui é a comunidade santa, é o povo santo, é o povo de Deus. Talvez seja por isso que Davi declarou: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. É aqui na igreja, no trabalho do Senhor, que você deve se satisfazer e que você deve se alegrar para a glória de Deus. Portanto, trabalhe com um coração contente, mesmo em meio às lutas, ao sofrimento, à dor, pois você está servindo a Cristo no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Satisfaça-se no trabalho do Senhor. Eu me lembro da última esposa, aqui de ter lido uma carta da última esposa de Adoniram Judson, Emily alguma coisa, não lembro, não me recordo o nome completo dela, mas ela era uma escritora promissora, deixou os Estados Unidos e foi para a Birmânia, acompanhando seu esposo, e ela deixou a tranquilidade, o conforto, uma vida bem sucedida na sua nação, e foi trabalhar como esposa de Adoniram Judson, no campo missionário, numa casa infestada de morcegos, cheia de bichos, de insetos, um calor insuportável. No seu primeiro ano de vida conjugal, ao final, ela pôde escrever que aquele foi o melhor ano da vida dela, o melhor ano da vida dela, servindo ao Senhor, ao lado do seu marido. Quantas lutas, quantas dificuldades, mas quanto prazer e quanta satisfação no trabalho do Senhor. Como trabalhar efetivamente na obra de Cristo? Em segundo lugar, conscientizando-se do seu comissionamento, ou do seu chamado, da sua vocação. Seja consciente da vocação de Deus na sua vida. Veja que o apóstolo Paulo, ele expõe isso do versículo 25 ao versículo 28.
ele diz assim: da qual me tornei ministro, da igreja, né? E olha que interessante, ele repete a mesma coisa que ele falou no versículo 23. No versículo 23 ele diz, lá no finalzinho: e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele se tornou ministro de quê no versículo 23? Do Evangelho de Cristo, para o serviço da igreja. No versículo 25 ele fala da qual, da igreja, né, que é o corpo de Cristo, me tornei ministro. Ministro. A ênfase aqui está no seu sofrimento. A ênfase está aqui na sua labuta, em meio ao sofrimento. Ele faz isso com prazer. Ele corresponde à sua vocação, ao seu comissionamento com prazer no seu coração. É interessante que ele se vale aqui de duas palavras interessantíssimas. A primeira é a palavra ministro. A palavra ministro aqui é a palavra diáconos. O apóstolo Paulo é um diácono, tá bom? Ele não só é um presbítero, ele é um diácono. Diácono aqui significa aquele que serve. Ele é um servo. Ele está a serviço de alguém, de um rei, de uma pessoa importante, para levar uma mensagem importante. Esse é o significado, é um duplo significado. Ele não só é alguém com a responsabilidade de transmitir uma mensagem importante em nome de alguém, como também ele faz isso como um servo. Em outras palavras, ele é o servo dos servos. Ele não só é um servo, ele é o servo dos servos, porque ele diz que tudo isso ele faz segundo a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Dispensação aqui é a palavra economia, né? De onde vem a nossa palavra economia, né? Essa ideia de que ele é um mordomo em uma casa, com a função de administrar os recursos para suprir as necessidades de outras pessoas e por vezes dos próprios escravos. Por isso que ele é o servo dos servos. Que interessante, né? Quantas vezes nós queremos ser servidos na igreja. Estou aqui para ser servido. Nas atividades, eu não participo de nada, eu estou aqui para ser servido. É a pessoa que faz a comida, que tem que me servir. É a pessoa que prepara um ambiente, que tem que me servir. Eu tenho que ser servido em todas as coisas. Eu estou aqui apenas para contemplar tudo o que está acontecendo na igreja. Eu sou um espectador do trabalho de Deus, mas não sou aquele que serve. Paulo é o servo dos servos. Cristo veio para servir. Sabe qual é o seu diácono por excelência, Adriano? É Cristo. Sabe qual é o seu, Wellington? É Cristo. O seu, Célio? É Cristo. Cristo é o diácono por excelência, porque ele veio para servir. E o apóstolo Paulo não apenas se identifica como apóstolo de Cristo, ele é um mordomo do Senhor. Ele atende às necessidades do seu Senhor e supre as necessidades do povo de Deus. Ele está a serviço da igreja. Meus irmãos, como seria bom se todos pudessem ter essa consciência. Nós estamos a serviço. Somos servos de Cristo, a sua igreja. Essa igreja tem que ser amada por nós. Você precisa se conscientizar do seu comissionamento aqui. Você está aqui para servir, meu irmão. Você está aqui para trabalhar com contentamento, trabalhar consciente da sua vocação, que você foi comissionado, que você foi chamado, que você foi separado por Deus. Eu sei que às vezes a nossa sensação é de incapacidade. Não me sinto capaz para isso. Sou pequeno demais, sou pobre demais. Não foi esse o sentimento de Moisés, quando se aproximou para ver a glória de Deus manifestada numa sarça ardente que queimava, mas não era consumida. E quando Deus falou assim: olha, venha para cá, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo.
eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi o que os egípcios têm feito, e eu vou levantar você para libertá-los, para libertá-lo. E qual foi a palavra de Moisés? Senhor, eu não posso, eu sou um homem que não sei falar, eu tenho a língua pesada. Qual foi a resposta de Deus? Eu estarei com você, Moisés, eu evidenciarei os meus milagres e os meus sinais por meio de você. Não foi essa mesma sensação de Gideão, quando foi chamado pelo Senhor para derrotar os midianitas? Gideão também se sentia insignificante, ele era filho da menor tribo, de uma tribo pequena, Manassés. Além disso, ele era da menor família daquele lugar, além de pertencer a uma tribo pequena, insignificante, no meio das 12 tribos, ele era parte da família mais pobre. Aí não dá, né, Senhor, eu não tenho como fazer o trabalho. E Deus fala assim: você vai, eu vou falar mais, você não vai vencer com um grande exército não, você vai vencer com 300 homens, para que você depois não diga que você venceu por sua força. Com 300 homens, Gideão vence contra os midianitas, porque Deus o chamou. Sabe qual é o distintivo da vocação? É saber quem chamou você, e saber que Ele está com você para o serviço, é saber que Ele está com a sua vida. Mas olha, dá uma lida em casa, o capítulo 26 de Atos, quando o apóstolo Paulo testemunha para Agripa sobre o seu chamado, e quando Cristo fala para ele assim, Cristo aparece para ele na estrada de Damasco, e ele fala assim: uma luz muito mais forte do que a luz do sol, ao meio-dia, essa luz veio sobre mim, e essa luz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou assim: quem és tu, Senhor? E Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem persegues. Quer dizer, por que você está me perseguindo, Saulo? Eu sou Jesus, esse que você está perseguindo com tanta fúria, com tanta raiva. Irmãos, não tem como a gente não ficar emocionado e se sentir tocado com a palavra de Deus. Quando o Senhor diz para Paulo: olha, lutar contra o aguilhão é a pior coisa que você tem a fazer, mas eu escolhi você, levanta, porque eu escolhi você para ser meu ministro, escolhi você para ser o meu diácono. Você vai ser o meu diácono entre os gentios, para os judeus, mas também entre os gentios principalmente. Eu escolhi você. Sabe o que encanta nisso tudo? Moisés não podia falar, tinha língua pesada. Gideão era da menor família de Manassés, era pobre, incapaz. Paulo era perseguidor da igreja, um homem irritado contra Cristo, mas Cristo pega esse tal de Saulo e o transforma em Paulo, o converte e o usa para sofrer pelo seu nome. Importa que ele sofra pelo meu nome. E ele se torna um ministro de Deus entre os gentios. E agora, quando ele escreve, ele fala assim: eu tenho consciência disso, eu sou mordomo de Cristo, eu sou o servo dos servos. Que coisa interessante. Então, não fique pensando que você é incapaz para evangelizar, para falar de Cristo para os nossos vizinhos, para a pessoa que está passando do outro lado da rua, para entregar um folheto, para entregar uma literatura. É Deus quem está com você, te capacitando a cumprir o seu propósito enquanto servo dele. Não é você, meu irmão, não é a sua educação teológica, não é a sua educação acadêmica, a sua habilidade de falar, é o poder do Espírito Santo operando na sua vida por meio de Deus, que chamou você e que habilitou você a fazer o trabalho dele. Paulo está dizendo que ele foi escolhido como ministro,
ele foi chamado segundo o propósito de Deus para ser um mordomo da sua igreja. Com que finalidade? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, pleno cumprimento às profecias, de levar a mensagem aos gentios, ou pleno cumprimento de obedecer a palavra de Deus, tanto faz. O apóstolo Paulo está dizendo que ele foi escolhido para fazer o trabalho de Deus, levar o evangelho a todos, indistintamente, judeus e gentios. Ele foi comissionado pelo Senhor a fazer isso. Mas qual era a sua mensagem? O que ele deveria anunciar? Versículo 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Ou seja, aquilo que era mistério, ele não está falando aqui de um quebra-cabeças, de uma coisa difícil de se entender. Ele está dizendo, olha, aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, em relação ao Messias, se tornou pleno agora. Lá no passado, Deus falou por meio de várias formas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. É Cristo. Cristo é o mistério revelado, não é um quebra-cabeças, mas é um baú aberto, é um tesouro glorioso que está sendo revelado. E esse tesouro glorioso diz, isso não só é de judeus, isso também é seu, como brasileiro, ou de qualquer outra parte do mundo. Os gentios estão sendo incluídos na comunidade do pacto, não existe mais barreiras. Ele fala isso no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 11, não existe mais barreiras. Cristo agora é a esperança desse povo, e não só a esperança desse povo, Cristo está neles, não está só no templo, no judeu, mas agora também está nos gentios. É por isso que ele fala aí, no versículo 26, finalzinho, agora todavia se manifestou o mistério, que é aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo, a esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o conteúdo, é o alimento, é o antídoto que o apóstolo Paulo está servindo a todo mundo. E ele fala, não só judeu, versículo 28, olha aí, ele anunciou a todos, né? O evangelho todo, ele anunciou o mistério revelado, é o tesouro que foi escancarado para servir a todos, o evangelho todo, a todo homem. Veja, como ele anunciou esse evangelho? Advertindo ou admoestando, exortando ao arrependimento, à mudança de vida. A palavra aqui traz essa ideia, e por meio da palavra, por meio do evangelho, e ensinando. Ele admoesta e ele ensina, ele doutrina, ele discipula pelo evangelho. Quem ele discipula? E o que? O evangelho todo. Quem? Todo homem, judeu e gentil. Todo homem sendo admoestado e ensinado pelo evangelho todo, anunciado pelo apóstolo Paulo. Com que finalidade? Para que todo homem seja apresentado perfeito diante de Cristo. Você precisa trabalhar no reino do Senhor, para o que você foi comissionado. Mas o que você precisa anunciar? O evangelho todo de Cristo, esse tesouro glorioso, esse mistério revelado, Cristo, para que todo homem seja admoestado, convocado a se arrepender dos seus pecados, ensinado a ser um verdadeiro discípulo de Cristo, para que esse homem seja apresentado perfeito, maduro, pleno, mais parecido com Cristo, diante de Deus. Igreja Presbiteriana Aliança, nós devemos pregar o Evangelho, nós precisamos trabalhar, irmãos, porque temos a consciência do nosso comissionamento, e o nosso glorioso trabalho é anunciar Cristo,
Cristo é a esperança da glória. Cristo. É Cristo que você deseja, que você deve desejar na vida do seu filho. Adolescente, é Cristo que você precisa desejar. Criança, é Cristo que você precisa desejar. Famílias, é Cristo. É Cristo. Se você tiver tudo, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada, você está como um gentio sem Cristo no mundo. Mas é Cristo, irmãos, o tesouro maior que torna a nossa vida com sentido, que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa história, que dá sentido ao nosso trabalho, que dá sentido à nossa adoração e ao nosso trabalho aqui na igreja, para a glória do nome dEle. Como trabalhar efetivamente? Como trabalhar efetivamente? Em último lugar, afadigando-se arduamente no trabalho de Cristo. Afadigando-se arduamente no trabalho de Cristo. Olha o versículo 29, diz assim: para isto é que eu também me afadigo. Afadigo aqui, irmãos, traz o sentido de alguém que trabalha a exaustão. É o trabalho exaustivo diante do Senhor. Veja, ele não apenas sofre, ele não apenas desenvolve o seu ministério enquanto um mordomo, um servo dos servos, ele trabalha. Mas como ele trabalha? Ele trabalha a exaustão. A exaustão. Ele trabalha eficientemente. Eficientemente. O seu nome deve ser trabalho na igreja do Senhor. Você deve trabalhar com dedicação, com eficiência. Seu trabalho deve ser profícuo. É tão bom quando você pega a carteira de um ministro. Durante a semana, nós estávamos na semana teológica lá no JMC, e o tema da semana foi o reverendo Boanerges e o seu legado. Ao final da palestra, a sensação que você tem é de um ser minúsculo, diante do trabalho de homens tão dedicados, tão sábios, tão comprometidos com a causa do Senhor. Tem pastor que você pega a sua carteira de ministro, organizou tal igreja, trabalhou em tais campos, foi missionário não sei aonde, fez isso, aquilo outro, papapá. Você fala assim: meu Deus, 40 anos de ministério, quantas coisas foram realizadas, tantos feitos, tantos trabalhos. Você pega alguns irmãos da igreja e você fala assim: olha, fulano tinha uma habilidade, trabalhava na congregação, vinha para a sede, durante a semana fazia isso, fazia aquilo outro. Quantas histórias lindas e encantadoras nós temos na igreja. Crentes que trabalharam exaustivamente na obra do Senhor. E isso nos faz pensar: como eu tenho trabalhado? O meu trabalho, ele é efetivo na igreja? Está chegando 2024. O que eu posso fazer o ano que vem? Que tipo de ministério, que tipo de trabalho eu posso me dedicar? Existe alguma coisa que eu possa fazer para essa igreja crescer, se fortalecer? Existe algo a desenvolver, algo a fazer? Você deve se questionar, você deve fazer essa pergunta para você. Como falei no início, sem o trabalho efetivo da igreja não existirá crescimento. Não existirá crescimento, não existirá fortalecimento. E não pense você que isso vai depender só do pastor, do conselho. Não vai. Não vai. Se a igreja não se unir para trabalhar, se a igreja não se dedicar, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Se você não começar a baixar o vidro do seu carro, dar bom dia, boa tarde, falar com as pessoas da rua, se mostrar, dizer: eu estou interessado em você, me importa a sua salvação. Se você não fizer isso, nós seremos uma igreja diferente nesse bairro.
mas nós precisamos marcar presença aqui, como uma igreja que está aberta, para que essas pessoas encontrem aqui a cura para o coração delas. Mas você não só deve deixar a sua igreja aberta, você deve ir até essas pessoas levando a cura que é Cristo. Por isso Paulo fala assim, para que essas pessoas se tornem perfeitas em Cristo, ele fala assim, para isso é que eu também me afadigo. É para levar o evangelho. Não é como esses falsos aí que estão dizendo que o mistério é para alguma elite particular, para algumas poucas pessoas. Meu trabalho é para fazer com que o conhecimento pleno de Deus seja para todos vocês, não para alguns, mas para todos. Ele diz também que ele trabalha, como ele trabalha? Esforçando-se. A palavra esforçar aqui é a palavra agonizar. Ele trabalha agonizando-se, é como alguém que agonia, que está ali trabalhando, empenhando toda a sua força, todas as suas energias, para o trabalho crescer e se desenvolver, para que essas pessoas sejam perfeitas diante de Deus. E ele termina dizendo o seguinte, que apesar de tudo isso que ele faz, ele só faz porque o poder de Deus opera nele. Olha só, ele termina, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia. A palavra aqui, eficácia, é a palavra que traz a ideia de energia. Ou seja, Deus é quem energiza o próprio Paulo, que traz vigor, que traz força, que traz disposição para o trabalho. Deus nos dará o vigor para o seu trabalho, mesmo em meio ao sofrimento e em meio ao cansaço. Ele não só dará a energia, ele dará o dinamis, o poder. Ele dinamizará a sua igreja para fazer o seu trabalho. Em outras palavras, nós só trabalharemos efetivamente porque Deus é quem opera efetivamente em nós. Nosso trabalho só será efetivo quando nós dobrarmos os nossos joelhos e falarmos, Senhor, opera pela minha vida. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos e quero que essa igreja cresça pelo meu trabalho também. Seja contribuindo, seja dedicando o meu tempo, seja falando, servindo ao Senhor de alguma forma. Senhor, usa a minha vida e me conceda tudo o que eu preciso para que a tua igreja seja forte. A semelhança do seu Senhor Jesus Cristo, seja um trabalhador. Cristo veio para trabalhar e trabalhou com muito vigor e trabalhou com muita dedicação. O referencial da diaconia que nós temos é Cristo, mas o referencial do trabalhador é também Cristo. Cristo é o homem perfeito, é o modelo para onde devemos apontar quando nós pregamos e quando nós anunciamos, para que as pessoas sejam mais parecidas com Ele. Cristo é também a energia que nós precisamos para trabalhar, porque é Cristo em nós, a esperança da glória, que nos dará tudo o que nós precisamos para o seu trabalho eficaz. Portanto, nós pregamos nessa noite sobre o trabalho efetivo de um servo de Cristo. Como trabalhar efetivamente? Em primeiro lugar, alegrando-se contentamente no trabalho de Cristo. Em segundo lugar, conscientizando-se do seu comissionamento. E em terceiro lugar, afadigando-se arduamente no trabalho de Cristo, para a glória dele e para o louvor dele. Amém.